1 Reis capítulo 19, o versículo 1 em diante. Essa mensagem de hoje que eu quero trazer para você fala sobre o portador de má notícia. Nós estamos sendo essa pessoa, irmãos, um portador de má notícia ou de boa notícia? Pastor, não entendi. 1 Reis, capítulo 19, o versículo 1. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matara todos os profetas à espada. Versículo 2. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses outro tanto, se de certo amanhã estas horas não puser a vida deles, a tua vida como a de um deles. Versículo 3. O que vendo ele se levantou para escapar com vida e se foi, e chegando a Berseba, que é de Judá, ali deixou ali o seu servo. Entenda bem, irmãos, o Elias tinha clamado fogo do céu, tinha determinado que não ia chover, durante 3 anos não choveu. O Elias tinha clamado fogo do céu, o fogo desceu. O Elias clamou chuva do céu, a chuva desceu. E o Elias aqui nessa situação recebeu uma mensagem. Um mensageiro, um enviado do Satanás, chegou e falou para ele assim: Jezabel falou que amanhã, num prazo de 24 horas, vai te matar. Nós estamos falando de Elias, o profeta. E o que ele fez, irmãos? Se pôs a correr. O que acontece, irmãos? Você tem que tomar cuidado com o portador de má notícia, irmãos. Porque dependendo do jeito que a pessoa te traz a notícia, ela te derruba. Dependendo do jeito que chega a notícia até você, você fica abatido. Você sente o impacto. Eu não esperava ouvir essa notícia. É igual o telefone tocar depois das 10, hein? Telefone, agora é mais celular, WhatsApp, né? Mas antigamente, depois das 10, todo mundo deitado, luz apagada, todo mundo dormindo, o telefone tocava, misericórdia. O que a pessoa pensava? É má notícia, morreu alguém, aconteceu alguma tragédia. Ninguém liga depois das 10 para falar: oh, que saudade, queria te ver. Antigamente era assim. Hoje mudou a tecnologia, né? Hoje é conversa de WhatsApp, hoje é telefone, videoconferência. Mas antigamente era assim: tocava o telefone, pronto, é má notícia. Então cuidado, irmãos, se nós não estamos dando ouvidos aos portadores de má notícia, ou nós não estamos sendo este portador. Precisamos parar para pensar. Talvez eu sou uma pessoa que nunca tenho uma boa notícia para alguém, sempre tenho uma má notícia. O meu discurso sempre é negativo, o meu discurso sempre é para o contrário. A minha palavra sempre é para dizer que a coisa vai piorar. Como eu falei, entrei numa fila outro dia, irmão, se eu ficasse mais 20 minutos dali, eu ia passar mal. Porque o que as pessoas tinham ali, irmãos, era só má notícia. Ninguém tinha uma palavra de vai dar certo, vai mudar a economia, o país vai andar para frente, a coisa vai melhorar. Ninguém tinha essa mensagem. Todos tinham uma mensagem contrária, uma mensagem negativa, uma mensagem para desanimar, uma mensagem... Não, irmão, esse tipo de mensagem não, tira fora. Nós não podemos ser esse portador de má notícia. Nós não podemos ser esse portador de notícia ruim. Elias, o profeta, irmãos, foi bloqueado emocionalmente depois que recebeu uma má notícia. Depois de sair, ele não profetizou mais, irmãos. Depois de sair, ele passou o ministério dele para Eliseu. O senhor está brincando? Não, bloqueou, irmãos. Essa notícia bloqueou a vida do profeta. Já pensou? Você recebeu uma notícia que te causa um bloqueio? Você recebeu uma mensagem que te trava, que te para, que impede você de ir para frente? Não, irmão, cuidado. Ou pior, nós sermos esse portador de má notícia. Nós sermos esse, irmãos, portador de notícia ruim. Pastor,
Até estava, o próprio Paulo orienta o Timóteo a tomar cuidado com a palavra, porque dependendo do que ele falasse, ele poderia estar matando alguém. Pastor, a gente não se dá conta, irmão, mas é uma responsabilidade do altar. Olha a responsabilidade do altar. Dependendo do que eu falo aqui, irmãos, eu posso estar atrapalhando alguém. Está amarrado, pastor? Se eu sair aqui da mensagem, irmãos, se eu começar a falar da minha, eu isso, eu aquilo, eu acho isso, da minha conhecimento, do meu vão conhecimento, irmão, eu só vou fazer besteira. Tem que pregar a palavra, tem que ficar aqui, ó. Não, eu vou falar, eu posso estar matando alguém, irmãos. Eu acho isso, eu penso dessa maneira, pronto. Já era, irmão. Estou atrapalhando alguém, não estou ajudando. Agora, irmãos, nós precisamos ser portadores de boa notícia. Independente da situação, independente de quem for, independente se você tem afinidade com a pessoa ou não, nós temos que ser portadores de boa notícia. 2 Reis capítulo 5, olha lá. 2 Reis capítulo 5, portadores, versículo 1 em diante. Olha lá, Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. Este era homem herói valoroso. Este homem era herói valoroso, porém leproso. O Naamã tinha um porém na vida dele, irmãos. Cuidado com os porém. O porém trava, o porém impede a pessoa de ir para frente, o porém faz com que muita gente não ande. Cuidado com o porém. Pastor, porém, tira os porém da sua vida. Resolva esses poréns. Tem uma situação para, eu até vou, porém, resolva isso. Tira isso fora. Era um grande homem, porém leproso. E lepra você não nasce com ela, lepra você pega. Ou seja, Naamã não tinha, Naamã adquiriu. Tem coisa que eu e você não precisamos ter, mas se tornaram porém na nossa vida. Não precisávamos passar por isso, porém nós acabamos trazendo isso para a nossa vida. Continua, versículo 2. Olha lá. Saíram as tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram preso uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã, uma escrava. Essa menina era escrava da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora: Oxalá, quem dera, que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Entenda bem, irmãos, essa menina, ela era escrava, trabalhava como escrava na casa, talvez não era bem tratada, talvez ela era maltratada porque era escrava. O povo de Israel não era bem visto pelos demais, e ela era de Samaria, cidade pobre, não era de uma cidade de respeito. Porém, essa menina trouxe uma boa notícia, irmãos, para aquela família. Ela levou uma notícia que havia um lugar que havia cura. Aquele homem precisava ser restaurado da lepra. E ela disse: se o meu senhor, se o meu patrão fosse lá em Samaria, Deus ia restaurar, o profeta ia restaurar ele da lepra. Olha que boa notícia, irmãos. Só nós estamos dando essa boa notícia. Quarta-feira da família, culto pela família. Vamos lá orar pela família? Você deve conhecer pessoas que têm problema na família. Vamos lá orar pela família? Talvez alguém que você encontra no culto de domingo, você encontrou com ela no culto aqui domingo. E aí, como é que tá? Vixe, estou com uma luta com meu filho. E você não deu a boa notícia. Qual, pastor? Quarta-feira, culto da família, vamos lá orar. Pastor, da igreja, eu não estou falando nem de fora da igreja. Você não consegue trazer uma boa notícia nem para alguém da igreja. É difícil para você dar uma palavra boa até para alguém que é da igreja. Você encontrou com ela, ela disse que está luta, ela disse que está difícil, mas você não deu uma boa notícia para ela. Pastor,
essa menina falou, irmãos. E ele ouviu, e ele foi em Samaria, e ele encontrou com o profeta, e o profeta mandou ele dar 7 mergulhos. Ele ouviu a palavra do profeta, ele deu 7 mergulhos. O que aconteceu? Ficou curado. Glória a Deus. Como é que será que Naamã tratou essa menina depois, irmãos? Ela foi muito bem tratada por Naamã, irmãos, porque ela levou a boa notícia. Quando nós somos portadores de boa notícia, irmãos, a coisa funciona. Começa a ser portador de boas novas. Começa a ser aquele que transmite uma boa notícia, uma boa palavra, uma boa mensagem. Sempre você tem palavras boas para trazer ao próximo. Glória a Deus. Sempre. Começa a trazer isso para a sua vida. Pastor, mas a situação é crítica. Não, vai dar certo. O acidente que teve essa semana aqui na esquina. Estou orando pela família, irmãos. Eu mando o áudio aqui pro rapaz aqui. Ele transmite o áudio pro pai do garoto. Pastor, o que vai acontecer? Eu não sei, irmãos. O menino precisa de um milagre. Não tem nem notícia dele hoje ainda. Ele precisa de um milagre. Mas o que eu tenho, irmãos? Uma boa palavra. Eu tenho que dar uma boa palavra. Eu tenho que trazer uma boa palavra. Eu tenho que trazer uma palavra que vai levantar ele, que vai levantar o pai, que vai dar fé, que vai dar esperança. Vou trazer palavra ruim, irmãos? Vou trazer palavra, nesse momento difícil eu vou trazer, puxa, podia ser diferente, né? Podia, não, tem que dar palavra boa, glória a Deus. Tem que dar palavra boa. Começa a pensar nisso, irmão. Quem somos nós? Portadores de boas notícias ou portadores de má notícia? De notícias que não são boas. Agora, irmão, não confunda isso com palavra. Como assim, pastor? Às vezes a palavra vem de uma forma dura, e tem gente que acha que não é recado de Deus. Às vezes a palavra que a gente recebe não é boa. Não é boa. A gente recebe uma palavra que não é boa, mas é necessária. A gente não gostaria de ouvir aquela palavra, mas é necessária. Quer ver um exemplo? 1 Reis 14:1. 1 Reis 14:1. 1 Reis 14:1. Naquele tempo adoeceu Abias, filho de Jeroboão, e disse Jeroboão à sua mulher: levanta-te agora, disfarça-te, para que não te conheça que és mulher de Jeroboão. Vai a Silom, e eis que lá o profeta Ahias, o qual falou de mim, que eu iria ser rei sobre este povo. Versículo 3: leva contigo pães, bolos, uma botija de mel, e vai a ele, e ele te declarará o que há de suceder a este menino. E a mulher de Jeroboão assim o fez, se levantou, foi a Siló, e entrou na casa de Ahias, e não podia ver, porque os seus olhos já estavam escurecidos, por causa da sua velhice. Versículo 5: porém o Senhor disse a Ahias: eis que a mulher de Jeroboão vem a ti consultar-te sobre o seu filho, porque está doente. Assim falarás, porque ele há de ser que entrando ela, fingirá ser outro. Então pausa aí. Aquela mulher se disfarçou, a mulher do rei Jeroboão se disfarçou, foi lá no profeta perguntar acerca do filho. Foi lá perguntar acerca do filho. Olha que interessante. Ela chegou lá, irmãos, com essa palavra, disfarçada, mas Deus já tinha dado a palavra, Deus já tinha dado a mensagem para o profeta. Ela vai chegar disfarçando que é outro, ela vai chegar disfarçando que é uma outra pessoa, mas você vai dizer estas palavras para ela. Versículo 6: e sucedeu que, ouvindo Ahias o ruído dos pés, e entrando pela porta, disse-lhe: entra, mulher de Jeroboão, por que te disfarças assim? Pois sou enviado a ti com duras novas. Eu não sou enviado aqui com uma boa palavra, não sou enviado aqui com uma notícia boa, mas é uma notícia necessária. O que eu venho trazer aqui não é bom, mas é necessário. E aconteceu que esse menino morreu. Quando ela voltou para o palácio, o menino morreu. Pastor,
consequências, duras novas. Tem notícia que não é boa, tem notícia que a gente não gosta de receber. Agora, por que Deus não mudou essa história? Não houve arrependimento por parte dela, nem por parte do rei, irmãos. Não houve mudança. A notícia veio, mas não houve arrependimento. Não houve mudança. Não houve transformação. O mesmo aconteceu com Davi. Aconteceu, 2 Samuel 12:1. O profeta Natã foi lá com uma palavra dura para Davi. Olha lá. E o Senhor enviou a Natã a Davi, e apresentando-se ele a Davi, disse: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico possuía muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criá-la, e ela tinha crescido com ele, e comia com seus filhos. Do seu bocado comia, com o seu copo bebia, e dormia com o seu colo, e tinha como filho. Entenda, isso aqui é uma parábola que o profeta Natã arrumou para chegar até Davi. Por quê, irmão? Davi era homem de espada, irmão. Davi era homem de sangue. Dependendo do jeito que Natã chegasse, Davi podia receber mal. Então ele falou: eu vou fazer uma parábola. Havia um homem rico, havia um homem pobre, havia um que possuía muitas vacas, muitas ovelhas, e tinha um que possuía apenas uma ovelhinha, apenas um animalzinho. Veio um visitante na casa do rico. Ele pegou aquela ovelhinha de estimação do funcionário, do pobre, foi lá e fez, irmãos, como um prato. Olha, versículo 4. Olha lá. Vindo um viajante ao homem rico, deixou este tomar das suas ovelhas, da sua vaca, para assar para o viajante que viera a ele. E tomou a cordeira do homem pobre e a preparou para que o homem viera a isso. Tudo isso o profeta Natã falando. Então o furor de Davi se atendeu de grande maneira contra aquele homem. E disse a Natã: vive o Senhor, que é digno de morte o homem que fez isso. Olha lá, irmão. Quando Natã falou isso, o Davi falou: quem faz esse tipo de coisa merece morrer, não merece viver, tem que morrer, tem que morrer. Versículo 5, 6. Pela cordeira se tornará da água do cuidado pelo que fez, porque tal coisa fez, porque não se compadeceu. Então Natã disse a Davi: tu é este homem. Assim diz o Senhor de Israel: eu te ungi sobre rei sobre Israel. Eu te livrei das mãos de Saul. Te dei a casa, o teu senhor, as mulheres do teu senhor em teu seio. Também te deu a casa de Israel, de Judá. Isso se é pouco, mais se acrescentaria tais e tais coisas. Te dei tudo isso. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante dos seus olhos? A Urias o Heteu feriste a espada, sua mulher tomaste por mulher e mataste com a espada dos filhos de Amon. Então, irmãos, o que ele lembrou Davi? Davi, você pecou, a palavra não era boa, irmãos, a notícia não era boa. Aquilo que Natã estava levando para Davi era sério. Você traiu, você prostituiu, você foi e ficou com a mulher de Urias, você planejou a morte de Urias. Você acha que isso vai ficar assim? Olha só que coisa séria, irmãos. Olha lá, versículo 9. No 9, volta o 9. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante dos olhos? Por que você fez isso, Davi? Por que você armou isso? Agora o 10, olha lá. Agora, pois, não se apartará jamais a tua casa, a espada da tua casa, porquanto desprezaste e tornaste a mulher de Urias o Heteu para ser sua mulher. Versículo 11. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei da sua própria casa o mal sobre ti, tornarei mulheres perante os teus olhos, e darei ao próximo a qual se deitará com as tuas mulheres perante este sol. Versículo 12. Porque tu fizeste em oculto, mas eu farei esse negócio perante todo Israel, perante o sol. Versículo 13. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor perdoou o teu pecado e não morrerás. O Davi reconheceu que tinha pecado, irmãos. O que eu quero que você entenda:
O Jeroboão não aceitou, irmãos, o recado do profeta. Era duro? Era. Ele estava errado? Estava. A situação era séria? Séria. Davi também estava errado? Estava. A situação era séria? Séria. Mas Davi aceitou a correção, irmãos. Então tem hora que vai vir, irmãos, uma palavra, uma notícia, um recado duro, que é necessário para que eu e você venhamos mudar. Tem hora que nós vamos passar por algumas situações que nós não gostaríamos de passar, mas que é necessária para que a gente desperte e fale: peraí, não, eu tenho que fazer certo. O Davi errou, perdoa-me, Senhor. O Jeroboão errou, não pediu perdão para Deus, não se arrependeu. Que eu quero que você entenda, irmão, talvez a palavra está vindo, somos nós que não estamos aceitando. Talvez o recado está vindo, somos nós talvez que não estamos pegando a profecia. A revelação está chegando. Espera aí, eu preciso entender. Não, Deus está mandando o recado. Jonas, vai para Nínive. Eu não vou, mas espera aí, Jonas. Tem notícia que é séria, irmãos. Tem recado que é sério. Mas a intenção do Senhor é realmente, irmãos, que nós sejamos abençoados. E aí, hoje, nós somos portadores de boas novas ou de más novas? Seja um portador de boas notícias, glória a Deus. E se chegar uma palavra dura, irmãos, mas necessária, como é que você vai receber? Se chegar um recado verdadeiro da parte do Senhor, para mim e para você, como é que nós vamos receber? Se você for repreendido de uma maneira muito severa pelo Senhor, uma palavra vir e te mexer mesmo com você, como é que você vai reagir? Porque tem palavra que mexe com a gente, tem recado que a gente não quer ouvir. Se te fores repreendido, irmãos, e aí? O Davi tratou como um óleo, a repreensão como um óleo, como algo que fazia bem para ele. Pastor, nós só queremos receber boas notícias? Nós só queremos receber palavra fácil de executar, né? Nós só queremos receber palavrinha boa, né? É só mensagem boa. Pastor, eu gosto de mensagem. Não, nós temos que estar preparados para todo tipo de mensagem. Olha o que Davi disse, Salmo 57, versículo 7. Preparado está o meu coração, ó Deus, preparado está o meu coração, cantarei e darei louvores. Que isso, pastor? Se o telefone tocar para te dar uma boa notícia, glória a Deus. Se o telefone tocar